Continuando ainda no tema da capacidade civil, ao longo de 3 vídeos, este é o último, e nós vamos tratar da tomar decisão apoiada. Esse é um instituto novo no ordenamento jurídico decorrente da Lei 13.146 de 2015, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque após a entrada em vigor do Estatuto, a pessoa com deficiência ela é plenamente capaz. Ela está apta ao exercício de todos os atos da vida civil. Antes do Estatuto, vale lembrar que a pessoa com deficiência ela era relativamente incapaz. Ela estava lá inserida no rol do artigo 4º do Código Civil. Atualmente, a pessoa com deficiência ela tem a plenitude da capacidade civil. Ela poderá, portanto, exercitar a sua capacidade civil independentemente, solitariamente, sozinha, pessoalmente. No entanto, quando a pessoa com deficiência se depara com negócios jurídicos onerosos ou de alta complexidade, ela então poderá se valer da tomada de decisão apoiada. A tomada de decisão apoiada, portanto, é um processo judicial, onde a pessoa com deficiência acessa o judiciário, provoca o judiciário para receber ali a prestação da tutela jurisdicional que convalide o seu desejo, a sua vontade de vender, de comprar, de locar. E como funciona a tomada de decisão apoiada? Nós deveremos nos recorrer lá do artigo 1783-A do nosso Código Civil, que foi inserido por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha lá o que diz. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Então vale comentar aqui que na tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência se valerá de pelo menos 2 apoiadores, pessoas idôneas, da sua confiança, que gozam de credibilidade. Estas pessoas, meus caros, elas irão colocar nesse instrumento a confirmação de que o ato que a pessoa com deficiência está querendo celebrar, este ato pode e deve ser realizado, pois assim é um modo dela exteriorizar a sua capacidade e consolidar a sua vontade. Ainda vale a pena conferir os demais dispositivos do artigo 1783-A. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Vejam que estes 2 apoiadores, portanto, eles funcionam como uma espécie de garantidores, né? Faz-nos lembrar daqueles contratos onde se tem a fiança, alguém garantindo. Pois é, eles não são garantes, funcionam como se fosse, a fim de convalidar o ato. Se você pode pensar, mas e se eles quiserem servir como garantidores? Se eles quiserem prestar uma fiança, assinarem junto? Pode? Vamos fazer a leitura dos demais dispositivos para sanar esta dúvida. Parágrafo 2º. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomar a decisão apoiada, o juiz assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. E o parágrafo 5º, que é que mais concernente à nossa matéria, diz assim: terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Arrematando o parágrafo 6º, em caso de negócios jurídicos que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz ouvido o MP decidir sobre a questão.
Portanto, o pedido de tomar decisão apoiada ele vai ser feito pela própria pessoa com deficiência. Ela irá ingressar com esta ação judicial. Olha como isso muda no cenário processual, sobretudo. Porque antes do advento do EPD, a pessoa com deficiência ela seria interditada. O futuro curador ingressaria com uma ação buscando a sua interdição e seria ceifada a sua capacidade de fato. Com a vinda do EPD, tudo muda. Por que tudo muda? Agora a pessoa com deficiência ela é plenamente capaz e ela se valerá deste mecanismo, ou seja, ao invés de ela se tornar ré em um processo, ela agora é autora e ingressa com esta ação, a ação de tomar de decisão apoiada, a fim de corroborar a sua vontade com o apoio de pelo menos 2 pessoas e sendo ela assistida pelo juiz com uma equipe multidisciplinar, vale dizer aqui psicólogos, médico, assistente social, a depender do grau de deficiência, o negócio a ser realizado, e também haverá participação direta do membro do Ministério Público. Aí então, meus caros, nós teremos uma decisão judicial a fim de decidir favorável ou não à realização do negócio. Veja, portanto, a tomada de decisão apoiada é a projeção da capacidade da pessoa com deficiência, que durante milênios foi deixada na categoria dos incapazes. Agora, a partir de 2015, ou melhor, a partir de 2016, quando venceu a vacatio legis do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência agora ela exterioriza e manifesta e consolida a sua personalidade e a sua capacidade como pessoa. Também é de bom grado nós lembrarmos que os apoiadores poderão funcionar como espécie de garantidores dentro desse negócio jurídico. E são pelo menos 2. E se ela quiser apresentar 3, 4, 5... O professor José Fernando Simão não vê qualquer problema, o professor Flávio Tartucci também, e corroboramos da mesma ideia dos doutrinadores. Não há qualquer problema, a lei ela traz um número mínimo, não traz um número máximo, o que poderá dar ainda mais segurança na apreciação do caso pelo juiz e mais segurança em decidir favoravelmente, afastando qualquer ideia de fraude, na realização da tomada de decisão apoiada. Faremos ainda a leitura de mais alguns dispositivos muito relevantes para a compreensão da matéria. Vamos lá no parágrafo 7º do nosso artigo 1783-A. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não admitir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público. Aí é o caso em que o apoiador não está tratando com a destreza costumeira e esperada por ele, Ele está agindo de modo negligente, de modo desidioso, que poderá, ao invés de favorecer, prejudicar a realização do negócio. Ainda o parágrafo 8º fala: se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e, se for do seu interesse, outra pessoa para a prestação do apoio. Parágrafo 9º. A pessoa apoiada pode a qualquer tempo solicitar o término do acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. E o 10º. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Portanto, a tomada de decisão apoiada é um processo judicial que os apoiadores prestarão ali o auxílio e eles poderão ser afastados por uma denúncia vinda por qualquer pessoa que será apresentada formalmente pelo Ministério Público. O juiz, portanto, poderá destituir, se a denúncia for procedente, como fizemos a leitura, poderá destituir este apoiador e vai ouvir também a pessoa apoiada, pois ela é a gestora desse processo, ela é a parte autora desse processo e a pessoa apoiada ela pode ainda a qualquer momento encerrar com aquele acordo, encerrar com aquele processo. Veja, meus caros, que pode ainda o apoiador solicitar ao juiz a sua exclusão desse negócio. Então pensem vocês, a pessoa com deficiência, ela quer celebrar um contrato de locação de alto vulto, de um imóvel muito grande, com um valor patrimonial muito alto, os aluguéis. Percebam, neste caso a pessoa com deficiência poderá levar este contrato de locação a ser firmado entre ela e outra parte ao conhecimento do juiz. E o juiz, após transcorrido todo
todas essas etapas que aqui nós narramos, com o apoio de pelo menos 2 pessoas, poderá decidir favoravelmente pela confecção desse contrato e o início de efeitos desse contrato. Mas percebam ainda que o parágrafo 9º desse dispositivo, ele dá a possibilidade da pessoa apoiada a qualquer momento pedir o término desse acordo firmado. Ou seja, aí é onde se terá o final desta geração de efeitos deste contrato. Era isso que tínhamos a falar acerca da tomada de decisão apoiada. Agora você já sabe absolutamente tudo sobre capacidade civil neste rol de 3 vídeos consecutivos que fizemos para vocês. Aí, meus caros, a fim apenas de fazer um breve resumo, o que nós podemos dizer acerca da incapacidade, acerca da capacidade. Portanto, vamos lá sintetizar tudo o que falamos. A capacidade civil, ela é bifurcada em capacidade de direito, capacidade de fato. Capacidade de direito todo sujeito tem, pois todos podem titularizar direitos e deveres. Capacidade de fato, nem todos possuem. O legislador ele criou um mecanismo de proteção. Até 16 anos, ninguém possui capacidade de fato. Somos todos absolutamente incapazes. Veja, é um mecanismo protetivo para que pessoas que não possuem a capacidade de fato não venham ser ludibriadas, fazer confecção de contratos que venham posteriormente a causar prejuízos. O legislador aqui impõe que essas pessoas sejam representadas. E aqui, meus caros, elas serão representadas por quem? Pelos pais. Vamos à leitura do artigo 1634 do Código Civil. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício familiar, que consiste em, quanto aos filhos, inciso 7, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Portanto, quem representa o menor são os pais. Mas e se ele não tiver pai, não tiver mãe? Aí entra em cena uma outra figura jurídica, o tutor, que vale a pena nós conferirmos lá no artigo 1747. Compete mais ao tutor: 1. Representar o menor até 16 anos nos atos da vida civil e assisti-lo após essa idade nos atos em que for parte. E se houver aqui um conflito de interesses entre a vontade do representante e a vontade do representado, aí nós teremos aqui a colisão dos interesses, que o artigo 1692 resolve essa disputa. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Vejam que aqui neste caso nós estaremos diante de uma situação de colisão de interesses e o juiz então dará um curador especial para representar este menor, este incapaz, nos atos da vida civil. No que toca aos relativamente incapazes, eles serão assistidos. E quem serão os assistentes dos relativamente incapazes? Os pais, os tutores e também os curadores. Os pais, quando o sujeito tem entre 16 e 18 anos, bem como os tutores, com os menores entre 16 e 18 anos. Vencido a etapa dos 18 anos, o sujeito ele adquire a maioridade, logo ele tem capacidade civil plena. Porém, se ele se amolda numa das situações do artigo 4º do nosso Código Civil, ele deverá aqui ser assistido por um curador e, quiçá, às vezes, até representado a depender do grau da sua incapacidade. E qual o dispositivo que nós vamos utilizar para trazer a figura do curador para dentro do processo? O artigo 1774 do Código Civil, que diz assim: aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Meus caros, nós devemos saber aqui nesse dispositivo que tudo aquilo que é aplicável à tutela vai se aplicar à curatela, de modo que o curador, portanto, poderá se valer dos mesmos poderes da qual se vale o tutor. Por expressa disposição legal, se aplicará tudo que se aplica à tutela, se aplicará aqui ao curador também, podendo ele assistir e representar os atos da vida civil daquele que ele presta assistência ou representação. E quem é que está lá no artigo 4º do nosso Código Civil?
Bom, se nós fizermos uma leitura, o primeiro inciso diz de os maiores de 16 e menores de 18 anos. Veja que aqui o legislador adotou um critério etário, um fator cronológico, um fator da idade. O sujeito, no dia do seu aniversário de 18 anos, à meia-noite, ele se torna maior, logo ele possui capacidade civil plena. O inciso 2 traz a figura dos ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Os ébrios habituais são os alcoólatras, os viciados em tóxicos são os usuários de drogas, mas percebam que estes dois aqui, essas duas categorias jurídicas, não é o fato apenas de ser alcoólatra ou de fazer o uso de algum entorpecente. Não, é o fato de que tanto o alcoolismo como o uso da droga venha a atrapalhar a formação da sua vontade e a manifestação da sua vontade. Ele não consegue se expressar naturalmente e realizar ali negócios de acordo com a sua capacidade. Há, de certa forma, uma deterioração da manifestação da vontade dessas pessoas. O inciso 3, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Podemos aqui lembrar das pessoas que estão em coma, as pessoas que sofreram AVC, que não conseguem expressar a sua vontade, não conseguem exprimir a sua vontade. Essas pessoas devem, portanto, ser interditadas. E, por fim, os pródigos, lá no inciso 4. Pródigo é aquela pessoa que simplesmente acaba com o seu patrimônio, dilapida com o seu patrimônio. Ela incomensuradamente gasta em demasia, vindo a acarretar prejuízos à sua própria subsistência. E o parágrafo único do artigo 4º do Código Civil destaca a capacidade dos indígenas, que ela vai ser regulada por legislação especial. Diz assim lá no parágrafo único: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Qual é a legislação especial que trata da capacidade dos índios? O Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73. Veja, por esse estatuto, os negócios celebrados pelo índio com uma pessoa estranha à comunidade e sem a participação da FUNAI faz com que o negócio seja totalmente nulo, porque o índio é considerado absolutamente capaz e os seus atos ele só pode ser praticado com a representação da FUNAI. Todavia, se o índio tem consciência e conhecimento do seu ato praticado, esse ato poderá ser tido por válido, considerado válido. Ele deverá, portanto, preencher aquilo que diz o artigo 9º do Estatuto do Índio. Vale dizer aqui, sintetizar, que ele tem que ter, no mínimo, 21 anos, ele tem que ter conhecimento da língua portuguesa, ele tem que estar habilitado para o exercício de atividade e ainda estar integrado à comunidade nacional e ter uma compreensão razoável dos usos e costumes da comunhão nacional. Aí, meus caros, a pedido da FUNAI, o juiz poderá homologar o ato que por ele foi praticado, dando assim validade. Lembrando que a justiça competente para tratar dos negócios, dos atos praticados pelos índios é a Justiça Federal. Com isso, nós fechamos a capacidade civil. Tudo o que você precisa saber está sintetizado nestes 3 vídeos. Meus caros, vocês gostaram? Tem alguma dúvida? Deixa aí escrito, por favor. Traga a matéria que você tem interesse fora do direito civil, às vezes, para que nós possamos tratar aqui no canal. Se inscreva também, traga sugestões, se inscreva e ative as notificações para receber e ser avisado dos nossos próximos vídeos. Bons estudos e boa aula!